Olá, alunos! Bom, hoje nós iremos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei muito importante. É uma lei que trata-se da relação entre calor e trabalho, certo? E isso foi muito utilizado alguns anos atrás, alguns séculos atrás, para desenvolver as máquinas térmicas. E a termodinâmica ela estuda essa relação entre calor e trabalho. E essa unidade é muito importante, nós utilizaremos muito, que uma caloria é igual a 4,18 joules. Bom, para começarmos a falar sobre a primeira lei da termodinâmica, nós temos que falar primeiro sobre a energia interna de um gás. Bom, sabemos que um gás ele é composto por partículas. E essas partículas elas estão em movimento dentro de um recipiente. Observem que essa equação ela possui o N, número de mols, o R, que é uma constante, o ΔT é a variação de temperatura e o ΔU é a variação de energia. Então, observe que a variação de energia de um gás ela depende da temperatura. Se você aumenta a temperatura, você está o quê? Aumentando a energia interna do gás. As moléculas elas ficam mais agitadas. Bom, observe aqui nesses dois desenhos. Se você aumentar a temperatura, as moléculas elas vão ficar mais agitadas. Se você diminuir a temperatura, vai ficar menos agitadas. Então, o trabalho realizado, o trabalho, ou seja, observe o movimento que esse cilindro pode fazer, ele se expande ou ele pode se contrair. Então, quando ele se expande, significa que o trabalho é positivo, certo? Então, esse W que eu vou designar como trabalho é positivo porque houve uma expansão. Então, quando um gás é comprimido, que é esse segundo caso, significa que o trabalho foi negativo, ou seja, houve uma compressão. E quando não há variação, ou seja, quando nem tem a expansão nem a compressão, significa que não houve variação de volume, então o trabalho é igual a zero, não houve trabalho. Então, agora vamos pensar o seguinte, se você não tem trocas de calor, certo? Você tem um recipiente onde você não troca calor. Então, se a variação de energia é igual à quantidade de calor, então eu não tive variação, certo? Porém, quando você tem uma compressão, certo? Significa que o trabalho é negativo. Aí, agora olha só, vamos juntar essas duas coisas. Quando nós juntarmos esses dois eventos, nós teremos a relação da primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, essa é a relação da primeira lei da termodinâmica, que é uma relação muito importante. Nesse próximo quadro, vamos entender como que funciona, certo? Então, pense assim. Q é maior que zero. Q é a quantidade de calor. Então, se Q é maior que zero, você está fornecendo calor para o sistema, certo? Vamos pensar o sistema como se fosse uma panela, e nessa panela eu vou injetar um gás. E em cima, para o gás não sair, eu vou colocar uma tampa. Então vamos pensar assim, eu vou aquecer a panela. Então, a panela vai receber calor. As moléculas, elas vão ficar agitadas, elas vão fazer o quê? Vão ganhar energia. Então, ΔU vai ser maior que zero, vai aumentar. Se esse ΔU aumenta, então eu vou ter uma expansão. Então, o que pode acontecer é que a tampa ela caia de cima da panela, porque as moléculas empurraram, porque houve uma expansão. Então, o trabalho é maior que zero. Agora vamos supor que eu estou pegando essa panela que está quente e estou colocando em uma bacia de água fria. Então, eu estou cedendo calor para essa bacia de água fria. Então, observe que, se eu estou cedendo calor, então a energia ali dentro vai diminuir. Se a energia vai diminuir, o que pode acontecer é que a tampa da panela, ao invés de ela sair, ela queira entrar, porque está havendo uma compressão, ou seja, está sugando a energia das partículas. Okay? Porém, quando não há
trocas de calor, nem eu estou cedendo, nem eu estou recebendo, então eu não tenho variação de energia. Então, meu ΔU vai ser igual a zero. E isso é o quê? É uma isotérmica, ou seja, não tem variação de temperatura. Lembra? Isotérmica significa temperatura constante, não tem variação. Se não tem variação de temperatura, então não tem trabalho. E quando não tem trabalho, nós chamamos o quê? Isocórica. Isocórica, que é a mesma coisa que isovolumétrica. Então, esse quadro é um quadro muito importante e eu espero que vocês consigam entender cada uma dessas partes. Se vocês conseguirem entender cada um desses bloquinhos, perfeito. Vocês conseguiram entender a primeira lei da termodinâmica. Bom, então esse primeiro momento foi um momento apenas de apresentação da primeira lei da termodinâmica. Teremos a segunda lei e depois faremos alguns exemplos. Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. E bons estudos!